Irmãos, hoje nós vamos ter a última mensagem dessa série, o Ano da Esperança. Em 2019, o Ano da Esperança. Falhou aí ou está funcionando? Hã? Não está funcionando? Está ou não está? Não? Então nós vamos ter que seguir aqui no esboço que você deve ter recebido aí no começo. Vamos ter um pouco de dificuldade porque os textos estavam tudo aqui, mas nós estamos tendo um problema técnico na projeção. Então você precisa talvez redobrar sua atenção, porque não vai dar tempo da gente abrir todos os textos. Salmo 130, verso 5, é o texto que está aqui. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. E o nosso tema é o desafio de pensar na multiplicação. No dia 1º de maio, nós vamos começar aqui na nossa igreja 40 dias de oração sobre os propósitos de Deus para a nossa vida, ou 40 dias com propósitos. E a mensagem de hoje, então, tem esse desafio, irmãos: fazer uma ponte entre esperança e os 40 dias de oração, ou 40 dias com propósitos. A nossa maneira de pensar precisa, talvez, mudar um pouco. Porque quando a gente fala em multiplicar, quando a gente fala em crescimento, quando a gente fala em multiplicação, aumento, nós precisamos entender que isso é um tema absolutamente bíblico. E pensar na multiplicação é muito importante para esse tempo que nós vamos viver. Eu acredito que toda a igreja, ela nasceu para crescer. Nenhuma igreja nasceu para não crescer. Deus não projetou a igreja para não crescer. O projeto de Deus é crescimento. E a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Cristo com esse crescimento. E a maneira de crescer orgânica e bíblica é através de multiplicação. Tudo que é vivo cresce, tudo que cresce e é vivo cresce através de multiplicar. Nesses 40 dias, nós precisamos pensar na multiplicação. E nós precisamos acreditar que Deus pode trazer um crescimento para a nossa vida, para o nosso ministério e para a nossa igreja, que seja um crescimento, uma multiplicação ímpar, coisa que nunca foi vista. Você não crê, não? Pelo menos minha mulher me ajudou aqui, amém. Ou o resto do povo está dormindo, ou você não crê que Deus pode trazer nesses 40 dias um crescimento. E aí não estou falando apenas de crescimento numérico, eu estou falando de crescimento em todas as áreas da sua vida, do seu ministério. E é uma coisa assim que essa igreja nunca experimentou: multiplicar. Se você não acreditar, se você não tiver essa expectativa no seu coração, nada vai acontecer.
A gente precisa colocar no nosso coração uma santa expectativa pela ação do Senhor no nosso meio. Uma santa expectativa de que Deus vai fazer, de que Deus vai operar grandes coisas. E eu vou mais além. Eu queria que no seu coração e no meu coração brotasse um incômodo. Um incômodo que te deixe descontente pela maneira que você está vivendo e você queira melhorar, queira subir de nível, queira ser um crente melhor, queira ter mais fé em Deus. Que nasça no seu coração um desejo de crescer e de multiplicar, e uma expectativa de que Deus fará grandes coisas. Amém? Porque um Deus grande não pode fazer coisa pequena, não é não, irmão? O seu Deus é grande ou não? Se Ele é grande, eu tenho que esperar dele coisas grandes. Eu não tenho que ter mania de grandeza. E o profeta diz assim: aquele que não se espanta com os pequenos começos. Pequeno começo, varão, merece até uma salva de palmas, esse varão. Nós tivemos um acidente aqui na nossa igreja, a próxima nossa igreja elétrica essa semana, que queimaram alguns equipamentos nossos, geladeira, mas é assim mesmo, e nós vamos para frente, crendo que Deus fará grandes coisas. Às vezes queimou, vai chegar uma nova, né? Louvado seja Deus. O desafio de pensar em multiplicar, o desafio de ter essa experiência, essa expectativa. E eu quero olhar para a Bíblia hoje e ver esses 10 princípios sobre o crescimento através de multiplicação. Porque Deus não quer apenas acrescentar, Deus quer multiplicar. A maneira de crescer de Deus é multiplicação. 10 verdades bíblicas sobre multiplicação. Temos que acelerar, ainda tem a ceia hoje. A multiplicação é possível. Vamos falar juntos? A multiplicação é possível. Você crê nisso ou não? Você precisa olhar para a sua vida, você precisa olhar para a sua célula, você precisa olhar para o seu dinheiro, você precisa olhar para a sua saúde, você precisa olhar e dizer, ter uma expectativa, dizer assim: Deus, o Senhor pode fazer esse negócio multiplicar. Gênesis 47, 27 diz assim: o carro ficou desgovernado. Vocês não me matam do coração, não. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gozém. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos. E olha o que diz esse finalzinho. Vamos ler juntos? E multiplicaram-se muito. Multiplicação é possível. Quando a família de Jacó chegou no Egito, eles eram cerca de 70 pessoas. E o faraó diz assim: vocês vão para uma terra, eu vou dar uma terra para vocês morarem. Eles foram para essa região do Egito chamada Gozém. E lá diz a palavra de Deus que em 300 anos, de 70 homens, 70 pessoas que estavam naquela família, mais de 1 milhão de pessoas eram os israelitas no Egito na época de Moisés. Eles tiveram filhos, eles tiveram netos, eles multiplicaram-se tão rápido que a terra se encheu. Eu não sei quem ainda está na fila, que é casado e está na fila para ter filho ou mais filho. Se é você, pula na bênção. Você vai gerar. Amém?
A multiplicação é possível na sua vida. Quando alguém me pergunta, eu digo assim: não, a minha parte, a minha contribuição eu já dei, né? Já 2, está muito bom. Louvado seja Deus. E 2 que vale por 10. Eu não sei quanto você quer ter, irmão, mas eu creio e quero profetizar que no tempo certo você vai ver os filhos dos seus filhos, porque isso é bênção de Deus na nossa vida. Você vai ver os seus filhos gerarem, você vai ter filhos espirituais, você vai multiplicar a sua influência. Essa igreja vai multiplicar, porque multiplicação é possível. Segundo, a multiplicação é o modelo de crescimento do Novo Testamento, irmãos. Quando eu olho para a igreja de Atos, eu vou ver aquela igreja crescendo, e aquela igreja cresce não através de adição, aquela igreja cresce através de multiplicação. Atos capítulo 6, versículo 7, o que diz? Assim a palavra de Deus fazia o quê? E crescia rapidamente. O número de discípulos, hein? Lucas começou a fazer uma conta. Quando está em Atos capítulo 1, são cerca de 120 pessoas no cenáculo. Atos capítulo 2, quando desce o Pentecoste, diz que só naquele dia batizaram cerca de, quem lembra? 3.000 pessoas. É um crescimento de 120 para 3.000. Quando chega mais à frente, em Atos capítulo 5, ele conta e diz que já eram mais de 5.000 o número de convertidos. E depois não conta mais, porque não dá conta de contar. Deus não quer apenas acrescentar, Deus quer multiplicar. Deus quer trazer pessoas novas para essa igreja toda semana. Deus quer trazer pessoas novas para a sua célula toda semana. É bíblico. Nós podemos crer, nós podemos trabalhar e nós podemos buscar o crescimento dessa igreja através da multiplicação. Terceiro, a multiplicação honra a Deus. Isaías capítulo 26, versículo 15 nos diz isso: fizeste crescer a nação, Senhor. Sim, fizeste crescer a nação, e de glória te revestistes. A multiplicação honra a Deus. Vamos falar juntos? A multiplicação honra a Deus. Quando a nação de Israel cresceu, a glória de Deus foi aumentada. Quando pensamos em não apenas somar, mas multiplicar, nós estamos dizendo que o nosso Deus é capaz de fazer a multiplicação. E quando eu digo que eu quero só apenas somar, eu estou limitando a ação de Deus, porque Deus quer trabalhar através de multiplicação. Por isso eu oro, creio, busco, trabalho e acredito que Deus vai multiplicar o número de pessoas novas aqui nessa igreja. Você olha para trás, não sei se você consegue, mas tem gente sentado quase lá fora. Dá um tchauzinho aí quem está aí, ó. Ó. Tem gente lá em cima, não é? Aí alguém fala assim: pastor, o senhor está ficando doido, como é que o senhor quer botar mais gente nessa igreja? Não vai caber. Então nós temos que aumentar o tempo, não é? Eu não posso limitar, porque assim como nós estamos aqui hoje, tem mais gente precisando estar aqui. Eu creio que Deus vai trazer gente nova para a sua célula. Eu creio que Deus vai trazer gente nova para os cultos. Eu creio que desses novos que chegarão, muitos se converterão de verdade a Jesus Cristo. Eu creio que nós vamos batizar muitas pessoas esse ano. Nós vamos ter novos membros. E aí, quando a sua célula precisar multiplicar, e quando a multiplicação chegar, vai precisar ter multiplicação de líderes aqui nessa igreja.
E você que está correndo da liderança, eu tenho dito, ou você vai para a liderança com as suas próprias pernas, ou você vai para a liderança de baleia. Você precisa escolher. Quem estava aqui quarta-feira viu. Tem muita gente aqui dizendo não, não é para o pastor, não é para o seu líder de célula. Você está dizendo não para Deus. Olha para quem você está dizendo não. Se Deus está te chamando, não é que você foi assoviado, porque tem muita gente que é assoviado, acha que foi chamado. Deus não assovia não, Deus chama. Se Deus está te chamando e você está dizendo não para Ele, você está incorrendo num grande perigo. Agora, se os que estão aqui não assumirem, Deus vai trazer gente nova para assumir. Novos LTs. Eu não entendo como é que a pessoa deixa de ser LT. Ninguém está falando que você LT vai ser líder, mas você não pode colaborar com a célula. Você precisa pensar. Novos anfitriões, porque novas casas precisam se abrir. Novas células, novas pessoas trabalhando nos ministérios. Deus vai mandar mais recursos humanos, Deus vai mandar mais recursos financeiros, Deus vai levantar mais pessoas comprometidas em levar o evangelho para outras pessoas, e Deus vai querer mudar a nossa cabeça, porque a nossa cabeça é a cabeça de quem está pensando em viver um grande crescimento através da multiplicação. Quarto, a multiplicação chama a atenção de Deus, a atenção do mundo sem fé. Quando aquele povo começou a crescer no Egito, o povo israelita estava dentro do Egito, chegou lá com 70, agora já era mais de 1 milhão. Os egípcios ficaram felizes? Eles disseram o quê? Espera aí, o que está acontecendo? O povo de Israel é mais numeroso e mais forte que a gente. E sabe o que o faraó começou a fazer? Começou a apertar o povo, começou a castigar o povo, começou até a matar as crianças, porque ele não queria que aquele povo crescesse. Mas o faraó não entendeu que quem estava trazendo a multiplicação para o povo era o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Quando Ele quer, ninguém impede. Peraí, pastor, eu estou crescendo, a igreja está crescendo, mas parece que quanto mais a gente cresce, mais tribulação a gente tem, mais aperto a gente vive, mais dificuldade, os recursos parecem que estão escassos, a gente tenta fazer uma obra, não consegue, a gente parece que... Deus está apertando, porque através do aperto nós vamos crescer mais. Deus está colocando a gente no deserto, não é para matar a gente, é para multiplicar mais ainda a nossa influência. Agora, pare e pensa, porque quando você crescer e quando você multiplicar, quando você começar a fazer coisas novas para Deus, você vai despertar a fúria de muita gente, você vai despertar a inveja de muita gente, você vai despertar a crítica de muita gente. Isso é inevitável. A igreja está crescendo, e quanto mais a igreja cresce, os irmãos não acham que nós estamos chamando a atenção da tapera? As outras denominações estão olhando para a gente, a nossa própria denominação está olhando para a gente. E isso incorre que até mesmo aumento de crítica. Se você não quer ser criticado, não cresce. Se você não quer ser perseguido, não segue a Jesus. E quanto mais a gente cresce, mais desafios a gente tem. Uma coisa é ser uma igreja com 100 membros, outra coisa é ser uma igreja com 200 membros. Era isso que aconteceu
no livro de Atos, capítulo 5, versículo, não está aí não, capítulo 5, versículo 28, diz assim: vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina. Quando o povo de Deus chegou em Tessalônica, a notícia que estava é o seguinte: esses homens que têm causado alvoroço no mundo chegaram até nós. Por quê, irmãos? Porque quando há multiplicação, nós vamos começar a chamar a atenção. Quando a sarça ardente começou a queimar no meio daquele deserto, Moisés foi atraído para ela. Presta atenção. A sarça começou a pegar fogo. Moisés correu para onde? Para longe da sarça ou para perto da sarça? Para perto. E quando ele corre para perto da sarça, ele ouve a voz de Deus no meio da sarça. Deus acendeu a sarça aqui. E sarça é com a gente mesmo, né? Ela já está pegando fogo até na parede. É por isso que gente está sendo atraída para esse lugar, porque a sarça de Deus está pegando fogo aqui nesse lugar. É assim que acontece. Aonde a sarça arde, vidas são atraídas. E eu creio que assim como Moisés ouviu a voz de Deus no meio da sarça, você também, no meio da sarça espiritual que está aqui, você vai ouvir a voz de Deus no seu coração. E o que eu estou pedindo a Deus é: deixa a sarça arder, para que as pessoas possam ouvir a tua voz. Quinto, multiplicação é feita por Deus. Se você acha que é você que vai multiplicar, você está enganado. Deuteronômio capítulo 1, versículo 10 diz assim: o Senhor seu Deus os fez. Quem fez multiplicar? Quem fez multiplicar, irmão? Deus. De modo que hoje vocês são mais numerosos quanto as estrelas do céu. Multiplicação é obra de Deus. Só Ele pode fazer. Onde você vê multiplicação, você está vendo um milagre acontecer. Quando os homens partem pães, eles só são capazes de produzir migalhas. Mas quando Jesus parte o pão, vai haver milagre, vai haver multiplicação. O negócio é quem é que está partindo o pão. Se é homem, não vai ter nada. Mas se é Jesus, vai ter multiplicação, vai ter milagre. Pão partido na minha mão vira migalha, mas pão partido na mão do Senhor vai virar mais pão ainda, para a glória de Deus. Sexto, a multiplicação é resultado da bênção de Deus. O sustento vem do Senhor. Nós dependemos de Deus em tudo. Tudo é por causa dele. E como Jesus Cristo disse aos apóstolos na ceia: sem mim nada podeis fazer. Mas ele também disse naquela ocasião: aquele que crê, obras ainda maiores fará. Você não acredita, não? Isso não saiu da boca de qualquer um. Isso saiu da boca de Jesus Cristo, do Filho de Deus, da palavra encarnada. Quem disse que obras maiores nós faríamos foi Ele. E se Ele falou, eu acredito. Por mais difícil que seja para mim acreditar no negócio desse. Por isso, irmãos, nós estamos dependendo unicamente e exclusivamente da ação de Deus em nosso meio. Nunca foi sobre nós.
Nunca foi sobre o que homens podem fazer. Tudo é por Ele, para Ele e por causa dele. Quando Deus abençoou Abraão, disse Isaías: olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz. Quando eu chamei, eles eram apenas um. Eu os abençoei e eles se tornaram muitos. Você pode falar isso? E eles se tornaram muitos. Você acredita que Deus pode fazer isso na sua vida? Você acredita? Talvez você seja o único convertido da sua família hoje, mas foi Deus que te chamou. Quando Ele te chamou, você vai ser apenas um, mas Ele vai te tornar muitos. Abraão só multiplicou porque a bênção de Deus caiu sobre ele. E uma vez que Deus coloca a sua mão sobre alguém, essa pessoa vai crescer e vai multiplicar. Não vai ser apenas o crescimento de um de cada vez, vai ser o crescimento através da multiplicação. Quem resolveu abençoar essa igreja, irmãos? Quem resolveu abençoar essa igreja? Deus resolveu abençoar essa igreja. Olha para o que está acontecendo ao seu redor e perceba que o Senhor colocou a mão aqui nesse lugar. Quem está derramando a bênção aqui é o Senhor. É impossível que você ainda não percebeu. Deus levantou esse povo porque é um povo especial para Ele, e Deus vai levantar essa igreja para tocar o mundo para a glória do Senhor. A Bíblia diz que Isaac semeou na terra. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Isaac formou a lavoura naquela terra, e no mesmo ano ele colheu a 100 por 1. 100 vezes mais do que ele plantou. Cada semente que esse homem plantou se tornou em quantos frutos? 100. Por quê? Por quê, irmão? Porque o Senhor o abençoava. Isaac plantou e colheu a 100 por 1. Porque a bênção de Deus estava sobre ele. O princípio da semeadura é bíblico. Semeia a tua semente e você vai colher, porque a bênção de Deus é sobre a sua vida. E o autor de Eclesiastes diz: lança o teu pão sobre as águas. Daqui a um tempo Deus vai trazer de volta multiplicado para você. Abre a mão, faz a sua parte. Só vai multiplicar onde tiver semeadura. Você quer que multiplique? Como se você não está semeando? Começa a semear, começa a declarar, começa a fazer a sua parte. E saiba de uma coisa: o crescimento vem de Deus. Ele só colheu a 100 por 1 porque a bênção de Deus estava sobre ele. Mas antes disso, não esqueça que ele semeou na terra. Ele fez a parte dele. Se ele ficasse com os braços cruzados, esperando, ele ia alcançar? Ele preparou a terra. Quem mexe com a terra aqui sabe. Tem que preparar. Não é chegar lá e jogar semente de qualquer maneira. Ele preparou a terra. Ele arou a terra. Ele se esforçou, suou em cima daquela terra. Cavou a cova. Depositou a semente. Cobriu a terra. Regou a terra. E aí veio o quê? A multiplicação.
É por isso, irmãos, que nós vamos começar aqui 40 dias de oração. Que nós queremos semear. Alguém falou assim: pastor, sua igreja só ora 40 dias? Eu falei: não, minha igreja ora 365 dias, quando não é ano bissexto. Quando é ano bissexto, 366, porque nós não podemos parar de orar um dia. Mas esses 40 dias é um tempo de semeadura, é um tempo especial, é um tempo para despertar a igreja para viver o sobrenatural, é um tempo de jejuar, é um tempo de orar, é um tempo de ler mais, é um tempo de jogar semente na terra e crer que ela vai multiplicar 100 por 1 ainda esse ano, porque a bênção de Deus está sobre nós. Vamos semear, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos jejuar. Faça coisas inéditas, para você colher coisas inéditas na sua vida. Pega a sua célula e diz assim: gente, nós temos que viver algo diferente nesse tempo. Vamos fazer uma coisa que nós nunca fizemos aqui. E a bênção de Deus vai cair sobre a sua célula, e a sua célula vai viver um crescimento exponencial. Não perca nenhum culto. Faz alguma coisa diferente. Eu não sei, irmão. Uma vez eu passei em frente de uma igreja e o homem estava... Eu não tinha nem como não ouvir. Até tentei, mas o som estava alto e a curiosidade estava grande. O homem disse assim: agora nós vamos fazer uma aliança com Deus. Eu falei, aí eu parei. O que é esse negócio de aliança com Deus? A aliança com Deus é o seguinte: você vai vir aqui 7 sexta-feira. Você não pode quebrar uma. Se você quebrar, a maldição cai em cima de sua vida. Falei, isso aí é o terror psicológico. Você não pode faltar. Vem doente, vem carregado, vem, mas vem. Uma maneira boa de prender o povo. Eu não posso fazer isso porque isso não é bíblico. Eu não quero te chamar a fazer nenhuma aliança com Deus para não faltar nenhum culto nesses 40 dias. Eu quero que isso nasça no seu coração, esse desejo de aprender mais, de ouvir mais, de deixar Deus ir construindo uma coisa nova no seu coração, de você se comprometer mais. E através disso, sabe o que vai vir, irmãos? Multiplicação, a bênção do eterno. E quem sabe, nossa semente pode até multiplicar 100 por 1. Se Deus quiser, acontece. Essa igreja vai multiplicar para a glória do Senhor. 7. A multiplicação faz Deus sorrir. Mateus 25, 23. O Senhor respondeu: muito bem. Vamos ler juntos? Para você dar uma despertada, vamos lá? O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe de quê? Da alegria do seu Senhor. Deus vai recompensar a sua vontade de multiplicar. Cada um, o que recebeu 5, agora ele não estava com 6, ele estava com 10, porque ele multiplicou 100%. E o que tinha 2, não estava com mais 1, agora ele estava com 2. Quanto que ele multiplicou também? 100%. E Deus se alegrou, tanto que o que tinha 10, quanto que o tinha 4. Ué, mas quem tinha 4 não tinha menos do que tinha 10? Deus não quer saber da quantidade, Deus quer saber se você está disposto a multiplicar aquilo que Ele tem te dado. Pode ter certeza que Deus vai te abençoar. A Bíblia diz isso. E o rei disse na parábola dos talentos: participa comigo da alegria do seu Senhor. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Quem aqui quer multiplicar seus talentos? O que o rei estava dizendo não era recompensa só, não. Ele está dizendo assim: você foi fiel no pouco, sobre o muito te
colocarei. Ou seja, se você trabalhou para administrar bem 5 e deu conta dos 5, eu vou te colocar agora sobre quanto? 10 ele já tinha. Eu acredito que o rei falou assim: agora eu te põe sobre 100. Entendeu ou não? Então você que está tendo trabalho e está honrando a Deus, prepara, porque Deus vai te dar mais trabalho. Não é? Você que já está fazendo a sua parte e está fazendo a sua parte legal, Deus só vai te subindo de escala. Se você tomar conta de uma célula, agora você vai tomar conta de 2. Se toma de 2, agora vai tomar de 4. Se toma de 4, agora vai tomar de 8. É assim que Deus faz. Se a sua célula tem 10 pessoas, agora Deus vai botar 20 lá. Se você tinha um líder de treinamento, agora você vai ter que treinar 2, 3. É assim. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Começa sendo fiel naquilo que Deus está te dando. É pouco, mas quando Deus falar assim, agora sim, você está preparado para o muito, porque você cuidou do pouco. E é lógico que vai vir a recompensa aí também, né, irmão? Não é só pancada. Vai vir a recompensa, e a principal dela vai ser no céu, para a glória do Senhor, quando a gente chegar lá e participar da alegria total na presença de Deus. 8. A única barreira para a multiplicação é a sua falta de fé. Olha Marcos 6,52, já estamos caminhando para o final. Não tinham entendido o milagre dos pães, por quê? O coração dele estava... Quando o coração está endurecido, você não vai ver o milagre. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, porque o povo era incrédulo. Onde tem incredulidade, não tem milagre. E olha que eles estavam vindo do milagre da multiplicação dos pães. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou quase 10 mil pessoas. Mas mesmo assim os discípulos ainda não tinham fé. Você vê a bênção, você vê o que Deus está fazendo, a sua célula multiplicou, coisas maravilhosas estão acontecendo, mas parece que a sua fé ainda é muito pouca, ainda é muito baixa. E isso está te atrapalhando a viver mais, a ver mais. Eles não entenderam o milagre, porque o coração estava endurecido. A Bíblia diz que a falta de fé foi a causa de Jesus não fazer muitos milagres. Mas, se você for continuar a ler o texto, você vai ver que mesmo assim, ele curou algumas pessoas. Aí você pensa, uai, curar pessoas não é um milagre poderoso? Por causa da falta de fé, ele não pôde fazer muitos milagres, a não ser curar muitas pessoas das suas enfermidades. Que coisa extraordinária que é Jesus Cristo, irmão. Que negócio fantástico. Ele só não vira multiplicação, mas vira cura. Então, estica a sua fé, aumenta a sua fé, abre o seu coração, porque você vai ver a cura e você vai ver a multiplicação de Deus na nossa vida. Agora, pensa sobre isso. O grande milagre da multiplicação é maravilhoso. 9. O segredo da multiplicação é crer num Deus que faz grandes coisas. O segredo da multiplicação é crer num Deus que faz grandes coisas. E Jesus falou isso para o Pai. Mateus 9:29. Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Você acredita ou não? Deus vai fazer de acordo com a fé que você tem. Você olha para a realidade hoje e o que você vê? Você não acredita que Deus pode fazer?
Você não acredita que Deus pode mudar? Você não acredita que por mais que seja impossível aos seus olhos, para Deus pode se tornar possível? Se Ele falasse assim, que seja feito conforme a fé que você tem, você receberia o milagre? Você receberia o milagre? Pensa. Estica a sua fé. Porque Tiago diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A única coisa que pode parar a multiplicação é a falta de fé. E por último, irmãos, a multiplicação começa quando você começa a acreditar, a pensar que o crescimento pode acontecer. Isaías 54 diz assim: comece a cantar, ó estéril. Você que nunca teve filho, irrompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que não tem marido, diz o Senhor. Começa a louvar a Deus mesmo antes do milagre acontecer. Comece a cantar e comece a acreditar mesmo antes da bênção de Deus chegar. Isso é fé. Deus está trabalhando na fé, e Deus está dizendo: alarga o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas, porque você vai se estender para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Você acha que a obra que nós vamos fazer aqui é a questão de fé? Não é, porque a necessidade já está batendo a porta. Questão de fé seria se nós dobrássemos o tamanho da igreja e disséssemos assim: agora põe gente aqui dentro. Isso é questão de fé. É isso que Deus está dizendo. Começa a preparar para receber a bênção. Alarga a fronteira, alarga as suas tendas, mas ela não chegou ainda, mas se prepara para receber. Eu vi uma mulher que foi diagnosticada com câncer, e ela disse: pode preparar o culto de ações de graça pela minha cura, pode marcar aí, porque eu creio que Deus vai me curar. Será que você seria capaz de marcar o culto de ações de graça pela bênção que você ainda não recebeu? É isso que Deus está falando. Alarga a tua tenda. Você ainda não cresceu, mas você vai crescer. Se prepara, porque o crescimento vai vir. Fala para a pessoa que está do seu lado: você vai crescer para a direita e para a esquerda, sem engordar. O crescimento é milagre, irmãos. Comece a cantar, os seus filhos vão chegar. Comece a pensar, comece a declarar, comece a ver pelos olhos da fé a ação de Deus na sua vida. Desde o início do ano, 2 frases de uma canção do meu coração, que é: vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. É isso que Deus quer fazer. Se prepara para perder o controle. Às vezes eu olho e penso assim: Senhor, será que nós estamos perdendo o controle? De fato não dá para controlar muita coisa. E às vezes é bom perder o controle, porque onde há controle demais, a fé é de menos. Pensa,
se você não está querendo colocar Deus dentro da caixa de fósforo e dizer para Ele como é que as coisas têm que ser feitas. Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, Senhor. Eu estava orando com um rapaz uma vez, e ele disse assim, nem sei que ano era aquilo, e ele disse assim, daqui a 2 anos eu vou terminar minha faculdade, daqui a 4 anos eu vou fazer meu mestrado, daqui a 5 anos eu vou ter meu primeiro filho, daqui a 10 anos eu vou ter meu segundo filho, daqui a não sei quantos anos eu vou comprar meu apartamento. Eu falei, ô rapaz, e se Deus pegar esse papel seu aí, rasgar e jogar na sua cara? Fiquei preocupado depois dele ficar chateado comigo, mas foi o que veio assim na hora. Está muito controladinho. É lógico que eu tenho que fazer planejamento, mas eu tenho que viver um dia de cada vez e crer que o Senhor que vai fazer a bênção. O que vai ser daqui? Espera aí, irmão. Eu vi o Márcio Valadão dizer, pastor Márcio Valadão dizer, viva um dia de cada vez, mas tenha planos para viver 100 anos. Gostei, anotei e vou repetir. Viva um dia de cada vez, mas tenha planos para viver 100 anos. A fé vai nos expandir. E eu tenho falado, nós não estamos aqui para te mimar, nós estamos aqui para te esticar. Porque ter fé é trabalhar no campo das impossibilidades. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E também diz a Escritura que o que não provém da fé é pecado. E Jesus diz, seja feito de acordo com a sua fé. Por isso, meu irmão, eu queria lhe fazer um desafio pessoal. Eu queria que você entrasse nesses 40 dias de oração, que nós vamos começar daqui a umas semanas, para viver um novo tempo na sua vida, para viver um tempo de esperança, para semear oração, para semear amor, para semear fé. E eu creio que você fazendo essas semeaduras, o que nós vamos colher aqui é milagre. Fica de pé no seu lugar.